A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos a Deus como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias, no estado do Maranhão. O nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E nessa oportunidade daremos continuidade nas ministrações da revista da Escola Bíblica Dominical, a revista de adultos do último trimestre de 2021. O tema da presente lição é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Na semana passada, na lição de número 1, ministramos a respeito do mundo do apóstolo Paulo. E hoje, 10 de outubro de 2021, o tema será Saulo de Tarso, o perseguidor. Olha como é interessante. Nós vamos entender algumas particularidades e motivações desse apóstolo dos gentios que, de uma certa forma, propagou, ajudou, estruturou a doutrina e também as igrejas no meio dos gentios e também de alguns judeus. É basicamente isso que nós iremos falar. E de já eu peço o seu apoio, a sua ajuda em oração para que esse projeto venha crescer, desenvolver, visando a honra e glória do nosso Deus. Estamos aqui para somar, para auxiliar e para agregar o querido professor na sua preparação da Escola Bíblica Dominical, das aulas. Sabemos que não é fácil, sabemos que a semana tem sido corrida, mas eu digo para você que Deus nos escolheu para uma tarefa maravilhosa, que é ministrar a sua palavra e edificar e crescermos juntos na graça e no conhecimento de Deus. Então, ore por nós, ore pelo comentarista, ore pelos professores de EBD, também pelos superintendentes, porque cada qual com o seu desafio visa a glória de Deus. Esse é o nosso intuito e essa é a nossa vontade. Pois bem, Saulo de Tarso, o perseguidor, é o tema da presente lição. E dentro de uma introdução, eu quero trazer para os queridos irmãos um texto de Charles Ferguson, que é um grande autor que fala a respeito da vida do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte a respeito das primeiras comunidades cristãs ali na igreja primitiva. A vida dos primeiros cristãos era marcada pela simplicidade e pelo amor. Eles procuravam viver como Cristo viveu. Havia entre si um laço tão forte, unindo-os fraternalmente, que o seu coração transbordava de alegria. Sua vida era uma oração contínua, levando-os a testemunhar zelosamente por Cristo, onde quer que eles fossem. A igreja crescia diariamente à medida que o povo ouvia o Evangelho. Os discípulos falavam de Cristo no templo e nas casas. No trabalho, continuavam a dar testemunho da graça salvadora. O poder de Deus acompanhava suas palavras, de modo que, em toda parte, homens e mulheres eram atraídos a Cristo mediante o contato com estes homens simples, mas convictos. É interessante também frisar que aonde esses primeiros cristãos iam, eles saudavam uns aos outros com a palavra Maranata, que significa o Senhor vem, já trazendo aí a expectativa dos corações dessas pessoas, né? Então a vinda do Senhor era a sua única esperança, pois foi isso que Jesus prometeu fazer com aquela comunidade, né? Que voltaria para buscar o seu povo. Dentre esses cristãos aí da igreja primitiva, se destacou dois, né, que eram pessoas comprometidas com o Evangelho, eram pregadores da palavra de Deus, e podemos citar deles Barnabé e Estevão, que eram pregadores profundos das Sagradas Escrituras, comprometidos aí com a verdade do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante também percebermos que nem tudo era flores, nem tudo andava em conformidade com a vontade daqueles primeiros cristãos. Eles sofreram muita perseguição, né? Eram olhados aí com desconfiança e também ódio pelos fariseus, também pelos saduceus e por todos os líderes de Israel. Os inimigos de Jesus, eles continuavam também a ser inimigos da igreja, né? Eles empenhavam-se em esmagar os que faziam parte daquele novo movimento, daquele grupo chamado O Caminho. Depois do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, essa perseguição aumentou de forma considerável. Veja isso na vida do apóstolo Pedro, que antes estava escondido, aguardando ali a promessa do alto, mas que posteriormente rompeu a fronteira estreita do judaísmo e começou a pregar o Evangelho para onde quer que fosse e aonde quer que estivesse, sem temer por sua própria vida, né? Interessante que esse derramamento do Espírito Santo impulsionou, capacitou, encorajou
deu ousadia para os discípulos pregarem a verdade a respeito da pessoa de Cristo. Até que um pregador que se destacou, chamado Estevão, ele foi assassinado. E a partir daí, a perseguição aumentou ainda mais. Com isso, entra em cena, é a primeira vez que é citado, um jovem fariseu zeloso chamado Saulo de Tarso. Dominado por um zelo destruidor, ele tomou coragem para perseguir os cristãos, pois era um modo que ele achou para chamar a atenção das autoridades religiosas aí de Jerusalém, né? Então, é importante o professor frisar que a primeira relação de Paulo, né, o jovem Paulo, com o movimento cristão foi a de perseguidor. Foi perseguindo aquele povo convicto de sua fé e convicto daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Interessante o professor deixar claro isso, ok? Agora vamos lá para o primeiro tópico e subtópico. Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, né? E o subtópico, conforme o professor pode acompanhar aqui, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. A palavra de Deus diz assim na versão NVI: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Né? Interessante deixar claro isso. De acordo com as suas cartas e epístolas, antes de ser cristão, Saulo, o apóstolo Paulo, ele foi um ativo perseguidor da igreja, como um fariseu fanático. Paulo, ele acreditava que o seu papel, a sua sina neste mundo, era simplesmente destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Né? Ele fala lá em 1 Timóteo 1,13, na Almeida Corrigida Fiel, a outra tradução: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso. Olha como é interessante, né? Injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Né? Traduzindo esse versículo, uma interpretação, ele indica a experiência que Paulo teve quando viu quem realmente ele era à luz da lei de Deus. Né? Ele fala, um blasfemo. Fala assim das maldades e calúnias que Saulo de Tarso cometeu contra Deus. Né? Paulo, ele, nessas suas blasfêmias e perseguições, ele violou a primeira metade dos 10 mandamentos, por meio de seus ataques diretos contra o Senhor Jesus Cristo. Né? Agora, como perseguidor e insolente, de acordo com a Almeida Corrigida e Fiel, Paulo ele viola a segunda metade dos 10 mandamentos, né? Por meio dos ataques que ele cometeu contra os cristãos. Agora é interessante nós notarmos que a palavra grega, traduzida por insolente, também pode ser traduzida como agressor violento. É isso que define Paulo em suas próprias palavras, lá em 1 Timóteo 1,13. Né? Agressor violento. E isso indica o tamanho da violência que o apóstolo Paulo ele exerceu contra os cristãos que pregavam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto interessante nós entendermos é que Paulo ele não era um apóstata judeu e nem um fariseu que havia rejeitado o ensino de Jesus. Pelo contrário, né? Paulo ele não havia se convertido ao cristianismo e depois se afastado. Não, ele de fato era um fariseu, um judeu zeloso e meticuloso que tentava obter salvação estando aí condenado e perdido por meio de suas obras naquilo que ele acreditava da sua interpretação da lei. Então ele não se tornou um cristão e depois voltou para o judaísmo, para a religião que manifestava dentro da sua interpretação as obras para alcançar a salvação. Pelo contrário, ele sempre foi um judeu zeloso, meticuloso, altamente comprometido com os paradigmas e preceitos farisaicos. Ok? Um outro aspecto importante também é que quando Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, que fez isso na ignorância, na sua incredulidade, ele não estava tratando aqui de uma declaração onde ele trata uma desculpa ou simplesmente nega a sua culpa. Pelo contrário, ele simplesmente diz que não entendia de fato esta concepção dos cristãos a respeito do Messias, né? Que era novidade para ele, que não fazia parte daquele arcabouço farisaico que Paulo acreditava, que Saulo de Tarso tinha como verdade no seu coração. Então, de fato, Paulo não entendia a verdade do Evangelho de Cristo. E ele estava sinceramente procurando proteger a sua religião, a religião
do judaísmo dentro daquilo que ele acreditava, né? E isso nós percebemos quando ele se arrepende voluntariamente ao ser confrontado pelo próprio Cristo ali no caminho de Damasco. E essa é a prova de que ele não entendia a consequência das suas ações, né? Paulo ele realmente acreditava que estava prestando um serviço a Deus. Ele fazia e tinha no seu coração como uma verdade absoluta de que estava no caminho certo, perseguindo aquela nova seita, entre aspas, o caminho, perseguindo, prendendo, matando os cristãos. Mas não, Paulo estava redondamente enganado e é isso que ele deixa claro nas suas epístolas no Novo Testamento. O segundo ponto do primeiro tópico, as ameaças de Saulo de Tarso. Querido professor, pode acompanhar aqui o texto de Atos, capítulo 9, verso 1 e verso 2 da Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, verso 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. É interessante nós notarmos também o contexto dessa passagem, né? É que Saulo de Tarso ele queria destruir, prender, segurar os judeus em Jerusalém, a fim de interrogá-los a respeito dessa nova seita, né? Que eles estavam entrando. Mas alguns conseguiram fugir das redes aí de Saulo de Tarso e fugiram para a cidade de Damasco, onde tinha várias sinagogas e também várias colônias judaicas, e com isso, a partir desse entendimento, nós entramos no capítulo 9, verso 1 e verso 2. Então, era uma perseguição de Saulo de Tarso contra os judeus que tinham fugido de Jerusalém para Damasco. O texto em grego, quando fala no verso 1, Saulo respirando ainda ameaças, na verdade seria melhor traduzido por inspirando, né? A frase provavelmente também sendo traduzida por simplesmente respirando, conforme escolheu os tradutores, né? Ou seja, ele estava ardendo em ira, como uma fera selvagem na captura de sua presa, sedenta por destruição e sedenta aí para acabar com a vida dos cristãos. Eu trouxe a imagem desses dois animais selvagens, né? Dois lobos aí no slide, para os irmãos entenderem aí a conotação daquilo que Lucas narra em Atos dos Apóstolos, né? Certamente é alguma coisa dita pelo próprio apóstolo Paulo, tendo em vista que Lucas foi companheiro de muitas viagens desse homem de Deus. Pois bem, com a intenção de perseguir os que tinham fugido da perseguição de Jerusalém, Saulo ele dirige-se ao sumo sacerdote, provavelmente Caifás, que ocupou o cargo aí de 18 depois de Cristo até 36 depois de Cristo. Ele pede cartas ao sumo sacerdote, epístolas, né, para as sinagogas de Damasco, para caso Saulo de Tarso encontrasse ali alguns cristãos daquela seita chamada O Caminho, ele pudesse conduzir eles de volta para Jerusalém, levá-los presos para Jerusalém, a fim de interrogá-los e também de inquirir aquele povo a respeito daquela nova seita. A pergunta que faço é por que Saulo de Tarso pediu cartas para o sumo sacerdote? A bem da verdade é que naquela época o imperador ele tinha dado a autoridade para o sumo sacerdote para exigir o retorno de judeus e estavam dispersos aí nas regiões e cercanias em torno de Jerusalém, mesmo que fosse contra a vontade destes, ok? Então, Saulo foi cumprir essa missão, ou seja, de extraditar os judeus de volta a Jerusalém. E a cidade em apreço é a cidade de Damasco, né? Agora, a distância de Jerusalém para Damasco era de aproximadamente 320 quilômetros, ou seja, não era tão perto como muitos pensam, né? Levaria mais ou menos uma viagem a pé, 6 dias de Jerusalém até Damasco. Então, observe a motivação do coração de Saulo de Tarso, o perseguidor feroz, voraz do povo de Deus em destruir os cristãos, né? Nós percebemos isso aí nessas viagens que ele se propunha a fazer para trazer de volta os cristãos e destruí-los. Agora, o terceiro subtópico fala o seguinte: por que Saulo perseguiu os cristãos? É uma pergunta que podemos fazer, né?
Dois são os motivos principais que impulsionavam Saulo a perseguir os cristãos. Primeiro, o zelo pela Torá, os 5 primeiros livros, a lei de Moisés. E segundo, o fato inaceitável de que o Messias prometido foi pendurado no madeiro. Então isso não entrava na cabeça de Saulo de Tarso. Sendo ele, pois, de uma seita dos fariseus, zeloso, cumpridor da lei, tentando se justificar pelas suas obras, Paulo era extremamente cauteloso quanto aos aspectos legislativos judaicos e também ritos cerimoniais e também uma tradição oral. Além disso, o que mais pesava era o que estava escrito lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 23, que diz o seguinte: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, para Paulo, essa concepção era absurda, era um escândalo para os judeus, como ele mesmo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Ele chama de uma pedra de tropeço, que não se encaixava no ordenamento judaico, farisaico de Paulo. Essa verdade que mais na frente ele estava disposto a morrer. Olha como a graça de Deus, a soberania dele é maravilhosa. Aquilo que ele mais perseguiu com toda a sua vontade, com toda a avidez, com toda a força, foi aquilo que mais na frente ele estava disposto a morrer por essa verdade. Lá em Gálatas, por exemplo, capítulo 13, verso 13, ele atesta que o Messias ele precisava sim morrer sobre a maldição da lei para que as nossas dívidas fossem sanadas diante de Deus. Devido à nossa incapacidade de cumprir, veio aquele que é perfeito e cumpriu em nosso lugar. Glória a Deus por isso. Agora, o segundo tópico e o primeiro subtópico deste segundo é perseguição contra a Igreja de Cristo, contra os seguidores de Jesus. Tendo em vista o zelo de Paulo pela lei e o fato inaceitável de um Messias crucificado, Saulo ele aumentou a sua perseguição contra os cristãos, até entrar em conflito aí de cosmovisão com um jovem chamado Estevão, que é um pregador, homem culto e poderoso em palavras. Interessante este combate de ideias, não de forma pessoal, mas na diferenciação do que cada um defendia. Um a lei e o outro a liberdade em Cristo. Interessante nós percebermos isso. Mas, para que ganhemos tempo, vamos também abordar aqui o terceiro tópico e os dois subtópicos subsequentes. Quando o sistema se volta contra a igreja, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Ele prendia, constrangia, mandava açoitá-los e não havia diferença também em relação às mulheres e também às crianças. Olha como o apóstolo Paulo era. Segundo, perseguição, tortura e método. Além da tortura física, havia também uma tortura psicológica, induzindo aqueles a quem perseguia a blasfemarem contra Jesus. Mas mesmo assim, muitos irmãos, muitos cristãos permaneceram fiéis a Cristo, ao nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. E a pergunta que você pode fazer em sala de aula: até que ponto a nossa fidelidade é evidenciada por Cristo? Estamos de fato dispostos a morrer pelo poder e pela graça que nos arrebatou, pela graça que nos arrebanhou, que nos tirou do lamaçal de pecado, nos colocou vestes novas diante da presença de Deus? É a pergunta que podemos fazer, Porque às vezes o nosso conforto passageiro e momentâneo podem nos roubar da consciência de uma fidelidade que deve ser absoluta do nosso coração. Estamos aqui na América do Sul, tranquilos, sem ser perseguidos, e será se estamos dispostos a entregar nossa vida, se preciso for, pela causa do Evangelho? Aqueles discípulos, sim, morriam e não negavam a Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa sina, essa deve ser a nossa vida, em uma constante fidelidade com aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Muitos permaneceram fiéis a Jesus e não negaram a sua fé. Mas a partir daqui, ainda no segundo tópico, o segundo subtópico, Saulo de Tarso e Estevão, as coisas começam a ficar mais dramáticas. É interessante nós percebermos isso, A perseguição contra a Igreja de Cristo. Aqui, observe bem, o Paulo ele está montado e entram em cena dois personagens. De um lado, um fariseu zeloso pela lei, altamente comprometido com os ritos farisaicos, e também em perseguir e destruir os contrários, de acordo com eles, aqueles que defendiam as heresias daquele tido como o caminho. Esse homem instruído aos pés de Gamaliel é o primeiro personagem. O segundo personagem é um jovem humilde,
também erudito do judaísmo e convertido ao cristianismo, com uma grande capacidade do espírito para confrontar as ideias contrárias de Jesus, né? De um lado, um legalista, de outro, um discípulo. De um lado, um judeu zeloso, de outro, um cristão liberto. De um lado, um religioso, de outro, um servo. O palco está montado e a cena se torna mais dramática. Se por um lado Estevão falava, chegou o que é novo e o antigo precisa desaparecer. Paulo, por outro lado, dizia, o que é antigo deve permanecer, por isso o que é novo deve desaparecer. Mas resumindo a história, conforme o registro de Lucas, em Atos capítulo 8, verso 1, Paulo, ele consentiu na morte de Estevão, né? Segurando as vestes dos que o apedrejaram. Infelizmente aconteceu e o primeiro mártir surgiu aí da igreja primitiva, né? Mas estava plantada a semente. O sangue daquele primeiro mártir do cristianismo foi o combustível que impulsionou os demais a perceberem que a verdade estava com eles. Louvado seja Deus por isso. Então, a partir desse momento, para nós adentrarmos aqui no terceiro subtópico, do tópico 2, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Eu quero aqui passar esse vídeo para os queridos irmãos, acompanhem, é de uma organização cristã internacional fundada em 1955, né, chamada Portas Abertas. Então acompanhem comigo, ao final faremos algum comentário e encerraremos a segunda lição. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking
por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Pois bem, abra os olhos para a realidade da perseguição, né? Eu resolvi colocar esse vídeo no último tópico do tópico 2 para os irmãos entenderem a realidade. É um vídeo atualizado de 13 de janeiro de 2021 que fala a respeito da perseguição hoje, no nosso contexto atual. Então são dados atualizados que falam da realidade dos nossos irmãos, da igreja, do corpo invisível de Cristo em outras partes do mundo. Não deixe que a sua realidade, a nossa realidade, possa afetar a tua visão sobre o que acontece no mundo afora. Então, oremos por esses irmãos, ok? É interessante que o professor passe esse vídeo em sala de aula, se puder, que os alunos assistam e entendam aí o que acontece mundo afora no que concerne às perseguições, ok? Agora, o terceiro subtópico trata a respeito da perseguição aos pentecostais, né? E eu trouxe uma definição para vocês aqui. O dicionário do movimento pentecostal, ele define perseguição como conjunto de ações repressivas realizadas por um grupo específico sobre outro, o qual se demarca por determinadas características religiosas, culturais, políticas ou éticas, né? A perseguição pode ser classificada em dois tipos. Primeiro, perseguição aberta, em que há ação física e material infligida diretamente sobre quem e o que se deseja atacar. E segundo, a perseguição oculta, em que há a ação velada e disfarçada infligida de forma indireta por meio de leis, restrições, proibições e discriminações, né? Então é interessante nós notarmos que desde a fundação do movimento pentecostal moderno, né, que surgiu mais ou menos no século XX, os pentecostais eles encontraram de já muita oposição e hostilidade por todas as partes. Interessante nós percebermos o historiador Emílio Conde, em seu livro História das Assembleias de Deus no Brasil, ele relata perseguições até então nos 17 dos 22 estados brasileiros retratados por ele, né? Está escrito lá no seu livro. A maior parte no Nordeste. Nós sabemos que ainda no Nordeste existe uma certa perseguição em estados que são altamente idólatras, né? Dentro de um catolicismo, dentro também de uma idolatria por outra coisa, ok? Mas, resumindo tudo isso, não deixe que o conforto da nossa realidade nos segue em relação ao que está ao nosso redor, à nossa volta. Então, o resumo de tudo isso que eu alerto os queridos alunos e professores é que nós oremos pela nossa realidade, é que nós oremos pelo que acontece no mundo afora. Não deixe que a nossa realidade nos cerque, não deixe que o nosso conforto aqui no nosso país, na nossa cidade, eu não sei o teu contexto, segue você. Se você sofre, se você passa por algum tipo de perseguição, persista, continue, alegre-se no Senhor, porque aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem aqui nessa terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, eles serão glorificados nos céus. Eles serão alçados aos céus de glória e iremos contemplar a verdade, a eternidade na presença de Deus. Então alegre-se que a nossa esperança não está aqui nessa terra, não está numa paz momentânea, mas está numa paz eterna. E aquele que nos perseguiu, aquele que tentou nos humilhar, aquele que tentou destruir as nossas vidas, por amor do nome de Cristo, eles serão derrotados. E Cristo, ele continuará sendo exaltado sobre tudo e sobre todos. Então, a nossa oração, o pedido de oração
Pai, que Deus nos abençoe, nos guarde, proteja a sua igreja, os irmãos que estão sendo perseguidos e venhamos juntos a exaltar a Deus na beleza da sua santidade. Então, oremos, alegremos-nos que o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E lá no céu não haverá perseguição.